Uma das vantagens, isto também é um lugar comum, uma das vantagens de ser o último é que já não preciso dizer nada, já foi tudo dito, mas é verdade, foi tudo dito aqui. Eu se calhar consigo estar aqui, eu também não gosto de estar sentado, aliás eu tenho um bocadinho de dificuldade em projetar a voz e se me sentado ainda é pior, mas eu trazia uma ideia e agora já tenho para aí umas 3 diferentes, não sei se vou acertar na que vou escolher. E a primeira coisa que eu quero dizer é isto, a minha função aqui hoje seria apresentar o tipo de trabalho que o Centro de Competência de TIC da Universidade do Minho, que está sediado no Instituto de Educação, faz no âmbito dos PAD, das escolas, o tipo de acompanhamento e o tipo de apoio que poderá dar, ou que tem dado. E também falar um bocadinho do trabalho de acompanhamento que temos feito. Mas eu vi aqui tantos desafios e vou deixar estes constrangimentos um bocadinho para mais tarde. E o primeiro desafio tem a ver com isto. Nós estamos num período, todos temos consciência disso, estamos num período de uma revolução industrial, social, humana, que não temos muito bem a capacidade de avaliar em termos dimensionais, em termos de impacto. Mas também estamos a atravessar um período de grandes ou de muitos equívocos e nós, professores, temos que estar atentos a isso. O primeiro equívoco é este: para mudar temos que aceitar a disrupção e a tecnologia tem que ser disruptiva. Apesar de nós, eu sou de uma terra onde o pedagogo, o filósofo mais saudosista português nasceu e escreveu. Sou de Amarante, terra de Teixeira de Pascoais, um homem que não é muito conhecido na educação, mas que tem muitas ideias sobre a educação e que era um saudosista. E eu não sou saudosista, embora admito que é preciso não perder o passado. Mas temos que ter em atenção o seguinte: o digital, ou as coisas que são digitais, o digital é uma característica, é um adjetivo, é um qualificador, não é propriamente um substantivo. Nós temos, como professores, temos que perceber isso. Às vezes temos alguma dificuldade em refletir sobre esse aspecto, mas precisamos de refletir. E a disrupção é necessária. Se eu continuar a defender, embora eu possa gostar de usar o giz e o papel e o lápis, mas se eu continuar a dizer, bom, eu uso isso na mesma perspectiva do digital, talvez não consiga fazer a disrupção que é preciso fazer. Temos que ter as duas coisas, o analógico e o digital, sempre. O humano sempre em primeiro lugar. Aliás, há mais de 100 anos que numa das primeiras revoluções na educação que tinham a ver com o digital agora, podemos dizer que não era digital nessa altura, mas veio dar origem a isso, a rádio e a televisão. O especialista que foi contratado pelo Senado americano para apresentar as perspectivas de futuro digamos, da tecnologia, disse, graças a Deus está aqui um humano a falar com outros humanos sobre educação. E eu ainda não imaginava que hoje podia estar aqui um ChatGPT ou outra coisa qualquer a falar convosco sobre educação ou com outros seres digitais que já existem. Ora bom, mas nós temos que ser disruptivos para a mudança. Para mudar é complicado e temos que ter cuidado com isso. Alguns equívocos, como eu digo, que precisamos de ter em atenção, tem a ver com as literacias, precisamente, porque houve tempo em que, no nosso país, por exemplo, saber escrever o nome já era não ser analfabeto. E, portanto, hoje, nós não admitimos que alguém que só saiba escrever não seja um analfabeto profundo, não é? Ou que só saiba assinar. A mesma coisa acontece com o digital ou com as competências, sejam elas soft, real ou hard skills. Não bastam aquelas que nós pensamos. Eu quando digo nós, é um estático. Quando se pensa que são suficientes. Quando os pais ou os políticos, se os houver, acharem que pelo facto de aceder à internet, de ligar o computador ou de mudar de canal, já tem literacia digital, desengane-se. E aí a escola é que tem que entrar. Portanto, os equívocos relativamente à literacia, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós, professores, eu falo aqui essencialmente pelos professores, e
E com a equidade, como muito bem falou o Sr. Vereador, a questão da equidade é cada vez mais complicada e se nós virmos o que são os resultados das aprendizagens dos alunos pelo país e até em termos internacionais, começamos a perceber que vai ser muito mais difícil garantir a equidade com o digital ou com as tecnologias digitais, se não andarmos atentos, se não interviermos rapidamente, porque a escola, em alguns aspectos, começa a ser ultrapassada pelas ofertas. O digital é muito mais rápido. As ofertas extra-escola que, de alguma maneira, interferem na nossa formação, na nossa aprendizagem, podem deformar a função da escola, como aconteceu no passado em noutros aspectos. Relativamente a esta questão das tecnologias e do digital, eu acho que devemos garantir esta preocupação que eu vi aqui sempre, que é de considerar o homem todo como um todo e formá-lo em todos os aspectos. Não há tecnologia nenhuma ainda que consiga refletir do ponto de vista humano e reagir do ponto de vista emocional como a tecnologia que já existe, que está aqui dentro de nós todos, os humanos. Ora bom, posto isto, eu teria aqui assim algumas características, até algumas piadas pensadas, ou melhor, que me vieram à ideia a propósito das metáforas que aqui passaram, e nomeadamente aquela primeira metáfora dos colegas da carroça e dos motores a combustão. E há uma piada, não é uma piada, mas é uma passagem que eu gostava de pensar, ou de vos colocar a pensar, que tem a ver com quando se inventaram os motores a combustão, pegaram-se nas carroças que eram puxadas a cavalos e meteram-se lá os motores. E aqueles que apostaram em fazer uns carros novos, carruagens novas, apropriadas aos motores, vingaram. Os outros desapareceram porque os motores deram cabo das carruagens. O mesmo aconteceu com a aviação, com os navios e o mesmo está a acontecer atualmente com as tecnologias. Nos anos 50, por exemplo, a questão do plástico, da invenção do plástico e das vasilhas de plástico. Reparem, nós estávamos de tal maneira habituados às vasilhas redondas, porque eram mais fáceis de construir, que passámos a fazer garrafões de plástico redondos. Só quando perceberam que pagavam, os exportadores que pagavam por metros cúbicos e que as paletes eram quadradas ou cúbicas, não circulares, é que adaptar os garrafões. Portanto, nós temos que ser disruptivos com a tecnologia se quisermos tirar partido dela. Às vezes temos que pensar o que é que podemos aproveitar e aquilo que não podemos aproveitar. Bom, o que é que nós fazemos em termos de centro de competência? De alguma maneira procuramos que as tecnologias sejam vistas na escola como uma mais-valia para desenvolver o tal ser humano integralmente. Sem esquecer, isso é uma preocupação que temos sempre, sem esquecer a parte social. A tecnologia só é útil às pessoas enquanto for útil às pessoas. Quando as pessoas se subjugarem à tecnologia, quando a tecnologia vier trazer o cão para, digamos, que o engenheiro consiga tomar conta seja lá da central telefónica, seja da sala de aula, quando houver esta preocupação, estamos tramados. A tecnologia é útil, é necessária, agora é imprescindível e é quase inevitável na nossa vida, porque nós estamos rodeados dela e já não conseguimos sobreviver sem ela, pelo menos com os hábitos e os parâmetros que temos de vida. E o Centro de Competência tem essa preocupação de procurar sempre que intervém nas escolas atenção à dimensão humana, atenção à vertente pedagógica das tecnologias, não as tecnologias pelas tecnologias, ensinar tecnologia. Faz sentido em alguns cursos, mas de maneira geral nas escolas não faz sentido ensinar tecnologia, faz sentido ensinar com a tecnologia ou apoiado na tecnologia. Ora bom, o que é que fizemos? Nós acompanhamos uma série de escolas, de agrupamentos de escolas e agrupamentos de escolas, para mim, do ponto de vista conceptual, são a mesma coisa. E, portanto, eu queria que registrassem isso, para não ter que estar sempre a fazer esta diferenciação. Acompanhamos cerca de 60 escolas na região norte e fizemos, digamos, um acompanhamento com inquéritos a cerca de 1.200 professores de todas as áreas, digamos, disciplinares que temos de uma forma estratificada, isto é, procurando
ter uma reprodução equilibrada das disciplinas, das áreas curriculares, das preocupações em todo este concelho, esta região. Sendo que mantivemos também em termos de paridade entre homens e mulheres, sensivelmente a mesma paridade que existe. E o primeiro resultado que vem deste estudo, o impacto percebido pelos professores da formação, portanto, um impacto positivo, aquilo que as pessoas acham, mais de 90% acham, tanto homens como mulheres, embora ligeiramente mais nas mulheres, todos eles acham a formação que têm recebido, portanto, que os centros de formação têm proporcionado, como muito impactante, acima de 90% do grupo. Sendo que destes grupos, só vou falar assim de coisas muito rápidas para também não os maçar mais, mas sendo que neste grupo de pessoas e a formação que é aqui considerada é a formação que está prevista no SPAD, não é a formação distinta. E depois, por exemplo, percebemos que os professores, em média, afirmam trabalhar mais de 40 horas por semana, ou seja, mais do que o horário de trabalho, a média é 42,6. Isto num grupo, é importante perceber isto. Os professores têm a percepção de que a formação é impactante e têm a percepção de que trabalham muito na escola. Não falamos da formação englobada neste trabalho. Trabalhar na escola, ou para a escola, ou derivado das suas funções na escola. E, por exemplo, o valor mínimo, ou o valor mais baixo, que as pessoas consideram que aplicam na escola em termos de trabalho de formação, ou de autoformação, portanto, das duas coisas, ultrapassa ou varia entre 1 e 5 horas em mais de 30% dos professores em todas as áreas. Ou seja, mais de 30% dos professores de todas as áreas ocupam na escola por semana entre 1 hora a 5 horas em termos formativos, que também é um investimento relativamente interessante. Depois, ocupar o tempo de trabalho, portanto, o tempo que estão ligados à escola, que estão formalmente ligados à escola, noutro tipo de atividades. Por exemplo, trabalho administrativo geral. Não falámos do trabalho administrativo obrigatório, daquele que o professor tem que fazer, dar notas e fazer avaliações. Mais de 78% das mulheres e mais de 76% dos professores considera que gasta entre 1 a 5 horas semanalmente em trabalhos administrativos que não têm um impacto ou não têm valor ou não têm interesse propriamente para a sua função, para a função letiva. São questões, são curiosidades, mas que nos interessa perceber porquê. Porque quando nós falamos de mudar práticas, estas questões da desmaterialização são fundamentais. Se as pessoas gastam entre 1 a 5 horas semanalmente em atividades que nem sequer são de lecionação, vamos deduzir que são as atividades administrativas de preencher documentos, de fazer relatóriozinhos de quantos, sei lá, não sei se fazem relatórios de quantos meninos vieram à aula ou quantos não vieram, mas se não atividades adicionais, acessórias, desnecessárias. Portanto, a desmaterialização, que eu já vi aqui a começar a emergir, parece-me perfeitamente dirigida para aquilo que são as percepções que existem no mundo profissional, propriamente dito. Depois, o que é que nós encontramos como problemas, ou como obstáculos, ou como constrangimentos? Os canais de comunicação entre a escola, os vários elementos, e a escola e o exterior. Não há muito... os canais de comunicação, os meios de comunicação, as formas de comunicação, o conteúdo da comunicação, é um aspecto que é identificado como, de alguma forma,